Nesse ponto, a gente começa então a nossa leitura. Estamos aqui com o livro A Gênese, e nós vamos para o capítulo 16. Vamos ler algumas coisas que fala da teoria da presciência. O Kardec vai explicando para nós que faz uma série de perguntinhas aí, né? Nessa, nesse início. Então, como é possível o conhecimento do futuro? Então, as pessoas dizem que não existem as coisas futuras, né? Ele está dizendo aqui, ó, dizem elas que ainda se encontram no nada. Ou seja, está falando daquelas pessoas que como é que alguém pode predizer o futuro se o futuro ainda não aconteceu? Como é que eu posso falar o que vai acontecer amanhã se o amanhã ainda não existe? Materialmente, isso é verdade, né? O tempo do amanhã, para nós, ainda não chegou. Nós temos que dormir hoje e viver o dia de amanhã para saber o que vai acontecer amanhã. Então, ele vai trazendo essas questões, mas, ao mesmo tempo, ele vai nos educando a achar as respostas com a revelação espírita, né? É, então, é forçoso, ele está dizendo, uma conclusão de que existe um fenômeno para a explicação e que está faltando uma chave. E ele vai dizer que o Espiritismo tem a chave de tantos mistérios. E ele nos fornece mostrando que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das leis naturais. Então, Kardec, a primeira coisa, ele tira o misticismo, ele desmistifica o processo dessas revelações. Não se trata de bola de cristal, não se trata de nenhum tipo de transcendência mística, mágica, mas o Espiritismo vai explicar o porquê que esses espíritos vieram falar de coisas que ainda não aconteceram, mas eles dizem para nós, os tempos são chegados e há muita coisa que vai acontecer e eles explicam isso para nós, né? Então a gente segue o texto e Kardec vai, como o grande professor que ele foi, explicar para nós qual é o processo que está por trás da revelação espírita. Então Kardec faz uma comparação aqui de duas figuras. Uma, um homem colocado no alto de uma montanha. E o outro, um viajante que percorre uma estrada, mas lá embaixo da montanha. Então, são duas pessoas. Imagina o Monte Everest, por exemplo. Tem uma pessoa em cima lá do Monte Everest e tem outra que está caminhando lá embaixo. Então, Kardec vai fazendo uma diferença entre esses dois olhares, né? Aquele que está lá em cima, do alto do morro, ele consegue observar uma vasta extensão ao seu derredor. Então, nessa situação, ou seja, estando do alto dessa montanha, uma légua, que é em torno de 6.000, 6.600 metros, pouca coisa será para ele. Então, ele lá do alto poderá facilmente apanhar com a sua visão. Kardec diz que ele pode apanhar, inclusive, com um golpe de vista, todos os acidentes do terreno, de um extremo ao outro da estrada. Tudo fica claro, visível diante dos olhos dele. Mas o viajor que pela primeira vez percorra a estrada, olha que interessante, Kardec construindo para nós um cenário, um motorista de ônibus, por exemplo, que faz o trajeto entre Macaé e Campos, ou Conceição do Macabu e Macaé, mas ele faça isso várias vezes durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, ele conhece a estrada, porque ele passa nela todos os dias. Então ele sabe onde as curvas mais perigosas estão. Então, quando Kardec diz que é um viajante que está percorrendo a estrada pela primeira vez, ele está falando, pessoal, do futuro. Ele está falando de acontecimentos que ninguém ainda percorreu. Então, a regeneração, para todos nós, ainda é algo desconhecido, né? Então, veja, para aquele que caminha nessa estrada pela primeira vez, ele não conhece, olha, os acidentes do terreno,
Aí, se tem subida ou descida, os cursos d'água que ele terá que transpor, os bosques que haja que atravessar, precipícios em que ele pode cair, se tem alguma casa mais hospitaleira para ele saber onde é que ele pode receber uma acolhida para repousar, aonde tem ladrão que estão espreitando para roubá-lo. Tudo isso depende da pessoa dele. Ele vai ter que descobrir isso enquanto ele caminha, porque ele não sabe. Então, tudo isso para um viajante que está lá no pé da montanha caminhando e que é a primeira vez que ele está caminhando, isso tudo é desconhecido. O futuro para ele é totalmente desconhecido, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Então, pessoal, o tempo para ele, para esse viajante, ele mede de acordo com o que ele está caminhando, né? Então, se ele tiver numa situação difícil, por exemplo, se ele tiver tendo que enfrentar uma subida muito íngreme e tendo que escalá-la, porque ele não sabia que se depararia com isso, ele vai ficar contando o tempo da viagem dele de acordo com o esforço e com a duração da caminhada, seja ela mais difícil ou mais abrandada, de acordo com a circunstância que ele for enfrentando.